Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? É uma alegria estar aqui e a gente continuar a nossa jornada de leitura. E vocês podem perceber que eu estou com um cenário diferente, nem melhor nem pior, diferente. Mas acredito que um pouco mais agradável. E acho importante colocar isso porque por mais que a gente estude, se prepare e esteja aí buscando o melhor para trazer aqui, a vida se faz vivendo. A gente aprende a pedalar pedalando, né? Desta forma, isso vale como ensino e aprendizagem também, porque por mais que a gente faça tudo, busque conhecimento técnico, se prepare, as questões muitas vezes não saem da maneira como a gente esperava, ou que fosse a nossa expectativa ou o ideal. Perfeição certamente não existe. Se tivermos perfeitos, já não estaríamos aqui. Assim, os primeiros vídeos, eles estão, digamos assim, foram as primeiras experiências. Certamente, ao longo do tempo, eu tenho que melhorar muito e certamente buscarei melhorar. Assim hoje eu vou tentar essa nova modalidade e a gente vai avaliando em conjunto se ficou melhor, tá bem? Aceito opiniões e eu também vou avaliando pelo meu grau de criticidade, vou buscando aí ver o que fica também adequado e confortável e o que pode transmitir uma informação melhor para que a gente possa continuar aqui a nossa jornada de leitura. Ontem nós lemos a belíssima introdução feita pelo professor Jacinto José Lins Brandão sobre o livro Castelo Interior ou Moradas, da Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa d'Ávila. E hoje nós vamos ler o prólogo e vamos também para as primeiras moradas, que possuem 2 capítulos. Ele é muito rápido e vamos juntos conhecer o que Santa Teresa traz com a sua experiência interior. O prólogo. Entre as ordens que tenho recebido da obediência, poucas se afiguraram tão difíceis como a de escrever agora sobre assuntos de oração. De uma parte, não me parece que o Senhor me dá espírito nem inspiração para fazê-lo. De outra, ando há 3 meses com tanta zoada e fraqueza na cabeça que me custa muito escrever para negócios indispensáveis. Entendendo, porém, que a força da obediência costuma facilitar o que parece impossível, de uma boa vontade resolvi aceitar o trabalho, embora com bastante relutância. É que não recebi do Senhor a virtude de suportar contínuas enfermidades e múltiplas ocupações sem grande contradição da natureza. Assista-me com a sua graça aquele que tem feito outras coisas mais difíceis em meu favor. Em sua misericórdia confio. Pouco mais saberei acrescentar ao que já tenho dito de outras vezes. Em escritos que empreendi por obediência, receio repetir as mesmas coisas e sou como os papagaios. Aprendem a falar e só sabem dizer as palavras sempre ouvidas, repetindo-as constantemente. Assim acontece comigo ao pé da letra. Se o Senhor quiser que eu diga alguma coisa nova, Sua Majestade mesmo me dará sua luz, ou então me trará à memória o que me faz dizer de outras vezes. Não me lembro bem, mas gostaria muito de acertar com alguns pontos que estavam bem explicados em outros escritos, os quais talvez se tenham perdido. Com isso, já me contentaria. Se nem essa graça que o Senhor me conceder, se ninguém tirar proveito das minhas palavras, ficarei com o lucro de ter me cansado
e aumentado a dor de cabeça por amor da obediência. E assim começo a cumprir esta obediência hoje, festa da Santíssima Trindade do ano de 1577. Neste mosteiro de São José do Carmo de Toledo, onde atualmente me encontro, sujeito-me em tudo ao parecer das pessoas muito doutas que me mandaram escrever. Se alguma coisa não estiver conforme a doutrina da Santa Igreja Católica Romana, será por ignorância, não por malícia. Pela bondade de Deus, sempre estive no passado e estarei no futuro, sujeita à Santa Igreja. Será Ele para sempre bendito e glorificado. Amém. Quem me mandou escrever disse que essas monjas dos nossos mosteiros de Nossa Senhora do Carmo têm necessidade de quem lhe esclareça algumas dúvidas em matéria de oração. Na minha opinião, ninguém lhes poderia tanto bem como eu, se acertar em dizer alguma coisa, visto as mulheres se entenderem melhor umas às outras e essas irmãs me terem tanto amor. Em tudo que escrever, irei como que conversando com minhas irmãs. Seria desatino pensar em fazer bem a outras pessoas. Nosso Senhor não me fará pequena mercê se isso servir a alguma delas, para louvá-lo um pouquinho mais. Bem sabe Sua Majestade que não tenho outra ambição. Está muito claro que se me for dado atinar com algum ponto, todas sabem que não vem de mim. Não há motivo para pensar de outro modo, a não ser que alguma tenha tão pouco entendimento quanto eu, habilidade para coisas semelhantes quanto o Senhor, pois por sua misericórdia não me torne capaz. E aqui nesse prólogo são algumas, foram retirados dos seus escritos, dos seus guardados, dos seus conteúdos, sobre toda a reformulação que o Carmelo estava sendo passado na ocasião. E aqui ela está trazendo a matéria da oração, onde ela vai, a ela foi solicitado escrever sobre a oração e também transmitir às suas monjas e irmãs do Carmelo. E agora nós passamos às primeiras moradas, e há nela 2 capítulos. No capítulo 1, só tomar uma aguinha. No capítulo 1, ela começa com essa citação: beleza e dignidade de nossas almas, uma comparação para dar melhor a entender essa verdade e conhecer as graças que recebemos de Deus. A porta do castelo é a oração. Pedindo hoje a Nosso Senhor que falasse por mim, pois não achava assunto, nem sabia por onde começar, a fim de cumprir esta obediência. Veio-me à mente o que agora vou explicar. Servirá para tudo o que disser. Consideremos nossa alma como um castelo, feito de um só diamante ou de um limpidíssimo cristal. Neste castelo existem muitos aposentos, assim como no céu há muitas moradas. E aqui é uma citação bíblica, inclusive, de João, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 14, versículo 2. Se refletirmos bem, irmãs, veremos que a alma do justo é nada menos que um paraíso, onde o Senhor, como ele mesmo diz, acha suas delícias. Também é uma citação de Provérbios 8:31. Que vos parece? Como será o aposento onde se compraz um rei tão poderoso, tão sábio, tão puro, tão rico de todos os bens? Nada posso imaginar comparável à beleza de uma alma e à sua imensa capacidade.
Por agudas que sejam as nossas inteligências, não chegam a compreendê-la verdadeiramente. Assim, como não compreenderam a Deus. É Ele próprio quem diz nos ter criado a sua imagem e semelhança, conforme Gênesis 1:26. Se assim é, e nisso não há dúvida, não nos cansaremos tentando descrever a formosura deste castelo. Entre ele e Deus existe a diferença que vai da criatura ao Criador. Em suma, é coisa criada, mas basta Sua Majestade afirmar que a fez à sua imagem para termos uma longínqua ideia da grande dignidade e beleza da alma. Não é pequena lástima e confusão não nos entendermos a nós mesmos, por nossa culpa, nem sabermos quem somos. Se perguntássemos a uma pessoa quem ela é, e não soubesse responder, nem dizer quem foi seu pai, sua mãe, ou a terra em que nasceu, seria grande ignorância, coisa mais própria de animal do que de homem. Bem maior, sem comparação, é a nossa insensatez desconhecendo o nosso valor e concentrando toda a atenção no corpo. Sabemos muito por alto que nossa alma existe, porque assim ouvimos dizer e a fé nos ensina. Mas as riquezas que há nesta alma, seu grande valor que nela habita, eis o que raras vezes consideramos. O resultado é não fazermos caso de sua beleza, nem procurarmos com todo cuidado conservá-la. Todos os desvelos, ou seja, todos os cuidados se consomem no grosseiro engaste, nas muralhas deste castelo que são nossos corpos. Consideremos agora como este castelo tem muitos aposentos ou moradas, umas no alto, outras embaixo, outras do lado. No centro, no meio de todas, está o principal, onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma. É preciso prestar muita atenção a esta comparação. Por meio dela, talvez queira Deus que eu explique algumas das graças que Ele concede às almas e a diferença entre essas graças. Desejo explicar tudo, até onde me for dado a fazer. São tantas e tamanhas as graças que ninguém seria capaz de conhecê-las todas, quanto menos eu, que sou tão ruim. Quanto a vós, se o receberdes do Senhor, sentireis grande consolo, sabendo que Ele as pode fazer. Quem não as experimentar terá motivos para louvar a infinita bondade de Deus. Como não nos prejudica pensar na glória do céu e na felicidade dos bem-aventurados, antes nos causa alegria e nos estimula a alcançar o que eles gozam. Assim também, não nos prejudica sabermos que é possível, ainda neste desterro tão grande, Deus comunicar-se a vermezinhos asquerosos como nós. Será ocasião para amarmos uma bondade tão excessiva e misericórdia tão sem limites. Quem se escandalizar de saber que Deus faz grandes graças, já neste exílio, tenho por certo que está muito desprovido de humildade e de amor ao próximo. A não ser assim, como não se alegrar em sua majestade, dê a entender suas grandezas. Seja a quem for, e faça tais favores a um irmão nosso, isso não impede que o faça também a nós. Algumas vezes agirá dessa forma para manifestar sua grandeza a quem lhe apraz
como declarou a respeito do cego ao qual deu vista, quando os apóstolos lhe perguntaram se aquela cegueira era devida aos próprios pecados ou ao de seus pais, conforme João 9:2. O Senhor faz esses favores a certas almas, não por serem mais santas que outras, mas para dar a conhecer as grandezas divinas, como por exemplo a São Paulo e a Madalena, e para que o louvemos em suas criaturas. Pode-se objetar que tais coisas parecem impossíveis, não convindo escandalizar os fracos. Contudo, é menor mal não crerem alguns que privar do proveito espiritual as almas favorecidas por Deus. Estas ficarão consoladas e estimuladas a amar sempre mais. Aquele que, possuindo tão grande poder e majestade, usa de tanta misericórdia para com elas. Por outro lado, tenho certeza de que me dirigir a algumas que não estão sujeitas a tal perigo. Sabem e creem que Deus ainda pode dar provas de amor muito maiores. Quem se recusa a crer jamais terá experiência. Isso posso garantir. O Senhor gosta muito de quem não põe limites às suas obras. Por conseguinte, irmãs, jamais vos aconteça frear a bondade de Deus. E dirijo-me às que não forem levadas por este caminho. Voltando agora ao agradável e maravilhoso castelo, vejamos como se há de fazer para penetrar no seu interior. Parece disparate falar assim, porque se a alma é o castelo, claro, está que não entra nele, sendo ambos uma só coisa. Com efeito, à primeira vista, pode ser desatino. É como dizer a alguém que entre numa sala onde já se encontra. Mas ficai sabendo, há grande diferença entre os modos de estar no mesmo lugar. Isso eu vou até repetir porque ela tira de um original, mas hábeis de entender que vá muito de estar a estar. Mas ficai sabendo, há grande diferença entre os modos de estar no mesmo lugar. Muitas almas andam em torno do castelo, onde as sentinelas montam guarda. Não têm interesse de entrar nele, não sabem o que existe nessa esplêndida mansão, nem quem mora nela, nem mesmo os salões que contém. Não ouvistes dizer que alguns livros de oração aconselham a alma a entrar dentro de si mesma? É esse o meu pensamento. Uma pessoa muito douta dizia-me, há pouco tempo, que as almas sem oração são semelhantes a um corpo entrevado ou paralítico. Embora tenha pés e mãos, não os pode mover. E é bem verdade, há almas tão enfermas e tão mergulhadas nas coisas exteriores que dão a impressão de não haver remédio nem possibilidade de as fazer entrar em si mesmas. É tal a força do costume de tratarem continuadamente com as sevandijas e feras das cercanias do castelo, que já tornaram, por assim dizer, semelhantes a elas. Embora tão ricas de natureza, capazes de conversar com o próprio Deus, não há remédio que lhes valha. Se não procuram entender e remediar sua extrema miséria, olhando para si, tornam-se estátuas de sal. Como aconteceu à mulher de Ló por voltar a cabeça e olhar para trás. É conforme Gênesis 19:26. Pelo que entendo,
A porta para entrar neste castelo é a oração, a meditação. Não digo oração mental, mais que vocal. Para ser oração é necessária a reflexão. Não chamo oração mexer com os lábios sem pensar no que dizemos, nem no que pedimos, nem quem somos nós, nem quem é aquele a qual nos dirigimos. Algumas vezes poderá acontecer isso a pessoas que se esforçam para bem rezar, mas será por motivos que se justificam e será boa a oração. Porém, o costume de falar a majestade de Deus como quem fala a um estranho, dizendo o que lhe vem à cabeça, sem reparar se está certo por ter decorado ou repetido muitas vezes, a isso não tenho em conta de oração. Não permita a Deus que cristão algum reze deste modo. Entre nós, irmãs, espero em sua majestade, jamais haverá tal. Nosso costume é tratar de coisas interiores, o que é muito bom para não cair em semelhantes brutezas. Isso aqui ela tira de um original chamado Bestialidade. Não me refiro a almas tolhidas, como o enfermo que já há 30 anos a um enfermo que jazia há 30 anos na piscina. No texto de João 5,5, ela traz uma nota, fala que era 38 anos. Estas, se o próprio Senhor não vier e mandar que se levantem, são bem desventuradas e correm grande perigo. Dirijo-me às almas que querem entrar no castelo. Embora muito metidas no mundo, tens bons desejos. Encomendam-se uma vez ou outra a nosso Senhor. Refletem um pouco sobre si, mas muito detidamente. No espaço de um mês, um dia ou outro, rezam distraídas com 1000 negócios a lhes encherem o pensamento. A eles estão de tal modo apegadas, que o coração se lhes vai, como se costuma dizer, para onde está o teu tesouro? É conforme Mateus 6:21. De quando em quando procuram se libertar-se. Já é grande coisa o próprio conhecimento e reconhecer que não caminham bem para acertar finalmente com a porta do castelo. Acabam entrando nas primeiras salas de baixo. Juntamente com elas entram tantas sevândias que lhes deixam ver a beleza do castelo, nem lhes dão sossego. Entretanto, foi muito terem entrado. Achareis, filhas, que tudo isso sai do assunto. Pela bondade do Senhor, não sois deste número. Tende paciência. A não ser deste modo, não saberei explicar algumas coisas íntimas de oração como as que tenho entendido. Empraza a Deus que ainda acerte em dar-vos alguma ideia do que quero vos explicar. Quando não há experiência, é assunto difícil de entender. Se a tiverdes, vereis que não posso deixar de referir-me a certos pontos que permita o Senhor, por misericórdia, nunca nos digam respeito. E aqui encerra o primeiro capítulo das primeiras moradas. Nós vamos passar ao segundo, mas aqui ela começa a dar uma orientação, né, sobre a maneira como orar ou como meditar, que não é algo mecânico, automático, repetitivo, sem uma consciência, sem estar consciente daquilo, sem uma reflexão. Porque aí é só repetição de palavras, né?
Então, acho que aqui vale muito uma observação de como é o nosso comportamento com essa conexão com o sagrado. Passando ao capítulo 2, ela inicia com esta citação: deformidade da alma em pecado mortal. Aprouve, agrade a Deus, dá-lo a entender em parte a uma pessoa. O próprio conhecimento. É capítulo proveitoso. Encerra alguns pontos dignos de nota. Como se hão de entender essas moradas? Antes de passar adiante, façamos uma consideração sobre este castelo tão resplandecente e formoso. Esta pérola oriental, árvore da vida, plantada nas águas vitais da própria vida, Deus. O que acontece quando se comete um pecado mortal? Não há trevas mais densas, nem coisa mais escura e negra. A tudo excede sua escuridão. Basta dizer que o mesmo sol que lhe dava tanto esplendor e beleza está ainda no centro da alma, mas é como se não estivesse. Como o cristal tem aptidão para refletir o esplendor do sol, a alma ainda possui a capacidade de desfrutar a suprema felicidade comunicada por sua majestade. Contudo, não participa mais da luz divina, que em nada lhe aproveita. Estando em pecado mortal, todas as boas obras que faz não lhe trazem merecimento algum para alcançar o céu, nem são agradáveis a Deus. Não procedem daquele princípio pelo qual nossa virtude é virtude, isto é, Deus. Procedem de uma alma apartada dele. Em suma, a intenção de quem está em pecado mortal não é a de contentar o Senhor, e sim de dar prazer ao demônio, sendo este as próprias trevas. A pobre alma torna-se tenebrosa, trevas como ele. Sei de uma pessoa, ela faz uma nota aqui, que é a própria santa, conforme as contas de consciência número 21. São os conteúdos que ela mantém, os conteúdos dela. Sei de uma pessoa a quem nosso Senhor quis mostrar como fica a alma em pecado mortal. Diz ela que se todos entendessem o que seja, nenhum só homem seria capaz de pecar, ainda que tivesse de sujeitar-se aos maiores tormentos para fugir das ocasiões. Desde então, essa pessoa sentiu imenso desejo de persuadir a todos dessa verdade. O Senhor vos dê, filhas, o mesmo desejo de rogar muito a Deus pelos que se acham nesse estado, reduzidos à completa escuridão, tanto eles quanto as suas obras. Assim como são límpidos os arroios que brotam de uma fonte muito clara, as obras da alma em estado de graça são extremamente agradáveis aos olhos de Deus e dos homens. Procedem dessa fonte de vida em que está plantada a alma, à semelhança de uma árvore à beira de um rio. Não teria frescura nem fertilidade se não fosse a vizinhança das águas que a sustentam, dão viço e cobrem-se de frutos saborosos. Pelo contrário, a alma que por sua própria culpa se afasta da fonte viva e lança raízes em águas lodosas e fétidas, só produz desventura e imundícia. Aqui podemos considerar uma coisa.
A fonte, ou por melhor dizer, o sol que resplandece no íntimo da alma, não perde seu fulgor e formosura. Nada seria capaz de empanar-se o brilho, mas se a alma estiver como um cristal coberto por um pano espesso e negro, então é evidente que, dardejando o sol, cintilando ao sol, seus raios não resplandeceriam no cristal. Ó almas remidas pelo sangue de Jesus Cristo, compreendei vosso estado e tende compaixão de vós mesmas. Persuadidas dessa verdade, será possível que não procureis tirar de vós esse piche, o pecado que obscurece o cristal? Pensai bem, se vos acaba nesse estado, jamais tornareis a desfrutar desta luz. Ó Jesus, que espetáculo o de uma alma apartada de vós, de vossa luz! Em que estado ficam os míseros aposentos do castelo? Como andam perturbados os sentidos, quero dizer, a gente que aí vive, e as faculdades da alma, que são os guardas, os mordomos, os mestres-sala. Com que cegueira, com que mau governo desempenham suas funções? Em uma palavra, se a árvore está plantada em terreno do demônio, que fruto ela pode dar? De um homem espiritual, certa vez ouvi que não se espantava dos excessos cometidos por quem está em pecado mortal, mas sim dos que deixa de cometer. Deus, por sua misericórdia, nos livre de tão grande mal. Nesta vida, só o pecado merece ser chamado de mal, por acarretar males eternos e para sempre. Isso, filhas, é o que nos deve encher de temor e o que havemos de pedir a Deus em nossas orações. Se Ele não guardar a cidade, conforme Salmo 126, 2, em vão trabalharemos, pois somos a própria vaidade. Aquela pessoa a quem foi mostrada uma alma em pecado mortal, afirmava haver tirado 2 proveitos da graça recebida de Deus. O primeiro foi um temor grandíssimo. De ofendê-lo, ao ver tão terríveis estragos. Suplicava constantemente ao Senhor que não a deixasse cair. O segundo foi um espelho para a humildade, onde havia como nenhuma coisa boa que façamos, procede de nós. Onde via nenhuma coisa boa que façamos procede de nós. O seu princípio encontra-se naquela fonte de água viva, em cuja ribeira está plantada a árvore de nossas almas e no divino sol, que dá calor e fertiliza nossas obras. Representou-se-lhe essa verdade tão claramente que fazer alguma boa ação ou vendo outros fazê-la, pensava logo naquela que é princípio de todo o bem. Compreendeu como, sem seu auxílio, de nada somos capazes. Prorrompia, então, em louvores. Significa, ele manifestava com êxito os louvores a Deus. E nem se lembrava de si quando praticava bons atos. Se ao menos nos ficarem esses 2 ensinamentos, irmãs, não será tempo perdido que gastamos, vós em lerdes e eu em escrever isto. Os letrados e entendidos os conhecem muito bem, mas nossa ignorância de mulheres tem necessidade de
tudo quanto há. Talvez por isso, queira o Senhor que chegue até nós a inspiração de semelhantes comparações. Praza a sua bondade conceder-nos graça para tirarmos fruto delas. São muitos obscuros e difíceis de entender esses assuntos íntimos das almas. Quem, como eu, sabe tão pouco, dirá forçosamente coisas supérfluas e até disparates antes de acertar com palavras adequadas. Quem ler o que escrevo, arme-se de paciência, assim como eu também preciso dela para escrever o que está acima de meu alcance. Algumas vezes tomo o papel como criatura boba, sem saber o que dizer nem por onde começar. É o drama de todo escritor, né? Mas bem entendo quanto é importante explicar o melhor que puder alguns pontos da vida interior. De fato, sempre ouvimos falar da excelência da oração. Pelas nossas constituições, estamos obrigados a ela durante várias horas por dia. Mas as constituições só nos exortam sobre aquilo que podemos fazer por nós mesmas. Pouco se fala dos prodígios. Pouco se fala dos prodígios que Deus realiza nas almas, quero dizer, por via sobrenatural. Explicando tais coisas de muitas maneiras, será grande consolo para nós considerar este edifício celestial interior tão desconhecido dos mortais, embora muitos vagueiem por ele. Em outros escritos que tive ocasião de redigir, o Senhor deu-me alguma luz sobre estes assuntos. Vejo, porém, que eu não compreendia como agora certas coisas, especialmente as mais difíceis. O pior é que terei de repetir coisas sabidíssimas, não por ser por menos, considerando a rudeza do meu engenho. Voltemos agora ao nosso castelo de muitos aposentos. Não há vez de imaginá-lo uns depois de outros enfileirados. Não, ponde os olhos no centro, aí está o salão principal onde se encontra o rei. Considerai-os como um palmito. Para chegar à medula saborosa, há muitas camadas envolvendo-a inteiramente. Assim aqui, em redor e também por cima deste salão, há muitos outros salões iluminados pelo sol que reside no centro e se comunica a todas as dependências. Efetivamente, sempre se devem considerar as coisas da alma com plenitude, amplidão, grandeza, sem receio de exagerar. Sua capacidade excede qualquer consideração humana. O que muito importa para qualquer alma que tenha oração, pouco ou muita, é não haver constrangimento, não se sentir obrigada a fixar-se num único lugar. Deixem-na circular por essas moradas, em cima e embaixo, dos lados, já que Deus a elevou a tão grande dignidade. Não a forcem a estar muito tempo numa só peça, ainda que seja do próprio conhecimento, por mais necessário que seja. Quero que me entendam bem. Mesmo aquelas que o Senhor tiver atraído ao aposento íntimo em que ele se encontra, porém levadas que aí estejam, não se descuidem do conhecimento próprio. Nem poderão descuidar, ainda querendo, porque a humildade é como a abelha, não fica ociosa, está sempre lavrando o mal na colmeia. Sem isso, vai tudo perdido. Por outro lado, consideremos que a abelha não deixa de sair e voar para sugar as flores.
A alma ocupada em conhecer-se alcivou-os algumas vezes. Considere a grandeza e majestade de seu Deus. Constatará sua baixeza muito mais do que olhando para si. Estará mais a salvo dos animalejos imundos que entram nas primeiras peças, as do conhecimento próprio. Embora seja grande misericórdia de Deus exercitar-se no próprio conhecimento, o mais está incluído no menos, como se costuma dizer. E creiam-me, com a virtude de Deus, praticaremos melhor a virtude do que vivendo atadas ao nosso barro. Não sei se falei bem claro. É tão importante esse conhecimento de nós mesmas que não quisera jamais descuido nesse ponto, por elevadas que estejais nos céus. Enquanto vivemos na terra, não há coisa que mais importe para nós do que a humildade. Torno a dizer, é muito bom, é sumamente bom entrar primeiro no aposento do conhecimento próprio, antes de voar a outros. É este o caminho. Se podemos ir por estrada segura e plena, por que desejar asas para voar? Tratemos, pelo contrário, de progredir no primeiro aposento, aprofundando o conhecimento de nós mesmas. Achei tão importante ela começar por aí, porque não adianta a gente buscar nada mais, a conhecer nada, se a gente não se conhece, né, a si próprio. Se não procurarmos conhecer a Deus, jamais acabaremos de nos conhecer a nós mesmas. Olhando-lhe a grandeza, percebemos nossa abjeção. Contemplando-lhe a pureza, vemos nossa sujeira. Considerando-lhe a humildade, conhecemos como estamos longe de ser humildes. Há nisso duas vantagens. Primeiramente, claro que uma coisa branca parece mais alva junto a uma preta, e pelo contrário, uma preta a uma branca. Segundo, nossa inteligência e nossa vontade se enobrecem e se tornam mais aptas para todo o bem, pelo fato de se ocuparem ora de si, ora de Deus. Há muitos inconvenientes em nunca sairmos do lodo de nossas misérias. Falando há pouco dos que estão em pecado mortal, dizíamos como são lodosos e fétidos os charcos de suas águas. Aqui não acontece o mesmo, embora Deus nos livre, as águas não sejam tão poluídas, é apenas uma comparação. Se ficarmos sempre metidos na miséria de nosso barro, nunca dele brotarão arroios, limpos, sem a lama dos temores, da pusilanimidade, da covardia, de pensamentos como os seguintes: estão me olhando, não me estão olhando, por este caminho não me sairei bem. Ousarei começar aquela obra? Será soberba uma pessoa tão miserável como eu tratar de assuntos tão alto como a oração? Vão me achar melhor que os outros? Por que não sigo o caminho de todos? Não são bons os extremos, ainda em matéria de virtude. Como sou tão pecadora, cairei do mais alto. Talvez não vá adiante e faça mal aos bons. A uma como eu não convém singularidades. Valha-me Deus, filhas, quantas almas terá o demônio arruinado por este meio, torcendo o conhecimento próprio. Tudo parece humildade, todos os danos provêm de não nos conhecermos devidamente.
Não me espanto desses e de outros males ainda maiores que se podem recear, pelo fato de nunca sairmos de nós mesmas. Por isso vos digo, filhas, ponhamos os olhos em Cristo, nosso bem. Dele e de seus santos aprendamos a verdadeira humildade. Nosso intelecto se enobrece e nosso conhecimento próprio não se deixa rastreiros e covardes. Ainda que esta seja apenas a primeira morada, é extremamente rica e de grande valor. Quem consegue escapulir das sevândigas não deixa de passar adiante. Terríveis são os ardis e manhas do demônio, para que as almas não se conheçam, não progridam e nem entendam o caminho a seguir. Destes primeiros aposentos, por experiência, posso dar-vos boas informações. Ninguém imagine que sejam poucas salas, são milhares de salas. O caminho é difícil e as almas entram aqui de muitas maneiras. Todas têm boa intenção, mas é tão mal intencionado o demônio que guarnece cada aposento de muitas legiões de seus emissários, a fim de impedirem a passagem de umas peças para as outras. Como a pobre alma não a entende, ele a engana de mil maneiras. À medida que ela vai entrando nessas salas mais próximas de onde está o rei, o maligno vai perdendo força, conseguindo menos. Nas primeiras salas ainda se trata de pessoas absorvidas pelo mundo, engolfadas nos contentamentos, desvanecidas com as honras e pretensões mundanas. Os vassalos da alma, que são os sentidos e as faculdades, não possuem aquela força primordial com a qual, por natureza, Deus o criou. Facilmente, essas almas se deixam vencer, embora desejem não ofender a Deus e façam boas obras. Quem se vir neste estado terá necessidade de recorrer frequentemente, quanto puder, à sua majestade. Tome por intercessores a bendita Mãe de Deus e todos os santos, para que venham lutar junto a si, já que seus criados não são tão fracos para defendê-la. Pegue o batalhão de soldados necessários para isso. Na verdade, em todos os estados é preciso que o auxílio nos venha do Senhor. Digne Sua Majestade conceder-nos essa fortaleza por Sua misericórdia. Amém. Como é miserável a vida em que vivemos, tendo falado longamente em outra parte, filhas, sobre o dano que nos provém de não compreendermos bem a humildade, e tudo se refere ao conhecimento próprio, não me estendo mais aqui. Trata-se, entretanto, daquilo que mais importa. Praz a Deus, tenha eu dito alguma coisa que vos aproveite. Uma aguinha para hidratar a garganta. Nestas primeiras moradas, chega pouca luz do salão principal onde está o rei. Não estão as escuras, tenebrosas como quando a alma está em pecado. Estão, contudo, obscurecidas. Quem aí vive não enxerga bem, não por defeito do aposento, mas porque, juntamente com a alma, entraram tantos animalejos nocivos e peçonhentos, além de cobras e víboras, que não a deixam ver a luz. Não sei explicar bem. É como se alguém, com um cisco nos olhos, sem poder abri-los, entrasse num lugar onde o sol está dando em cheio. A sala está clara, mas a pessoa não goza de claridade pelo impedimento que traz em si.
Em nosso caso, são os répteis e animais daninhos que cegam e obrigam a fechar os olhos para não ver outra coisa senão eles. Uma alma que vive totalmente mergulhada nas coisas do mundo, imersa no dinheiro ou nas honras ou nos negócios, deve assim dizer, embora não esteja em mau estado e deseje sinceramente ver e apreciar sua própria formosura, parece impossível desvencilhar-se de tantos impedimentos. Para ingressar nas segundas moradas, convém logo de início abrir mão das relações e negócios desnecessários, cada um segundo o seu próprio estado. É coisa importantíssima, do contrário, acho impossível chegar até o salão principal, ou mesmo conservar-se em perigo nesses primeiros aposentos entre animais virulentos que não deixarão de morder uma vez por outra. Que seria, filha, se almas livres desses tropeços, como somos nós, que entramos mais adentro nas outras moradas íntimas do castelo, por nossa culpa, saíssemos em busca de agitações mundanas? Por nossos pecados deve haver muitas pessoas favorecidas pelas graças divinas que, por própria culpa, se desempenham nessas misérias. Aqui estamos livres quanto ao exterior. No interior, praza ao Senhor que o estejamos. Ele próprio nos preserve de tanto mal. Guardai-vos, filhas minhas, de cuidados alheios. Em poucos aposentos desse castelo, os demônios deixam de nos combater. É verdade que em algumas salas as faculdades, isto é, os guardas, têm força para resistir. É de suma necessidade não haver descuido de nossa parte em desmascarar os ardis do demônio e em não nos deixarmos enganar pelo inimigo transfigurado em anjo de luz. Há inúmeras coisas que nos pode causar dano, insinuando-se pouco a pouco, sem se dar a perceber quando descobrirmos o mal está feito. Já disse de outra vez que ele trabalha em nós como lima surda. É preciso descobrir-lhe as manobras desde o princípio. Quero dar alguns exemplos para melhor vos fazer entender o que acontece. Inspira o demônio a uma irmã frequentes ímpetos de penitência. Parece que só tem sossego quando se está atormentando. Bom é esse desejo. Suponhamos que a priora é uma superior, lhe proíba de fazer penitência sem sua permissão. O demônio persuade aquela irmã de que, em coisa tão meritória, bem pode dar-lhe alguma liberdade. Se a irmã, às ocultas, continua a macerar-se, acaba não cumprindo o que a regra mandada e perdendo a saúde. Vedes onde foi parar esse fervor. A outra irmã, o demônio infunde extraordinário zelo da perfeição, que é ótimo. Daqui pode resultar parecer-lhe grande infração qualquer faltinha das demais. Põe-se a vigiar com cuidado e a examinar tudo o que fazem, recorrendo à priora para dar queixas. Ainda, às vezes, pelo zelo da observância religiosa, chegará a não ver as suas próprias faltas, como as veem as outras irmãs. Estas, notando esse cuidado e não lhes entendendo as intenções, poderão interpretá-lo desfavoravelmente. Com isso, o maligno pretende, não pouco, esfriar a caridade e o amor de umas para com as outras, o que é grande mal. Convençamo-nos, filhas minhas, de que a perfeição verdadeira consiste no amor de Deus e do próximo,
quanto mais fielmente guardarmos esses 2 mandamentos, tanto mais seremos perfeitas. Toda a nossa regra e as nossas constituições são apenas meios para mais perfeitamente guardarmos esses 2 preceitos. Deixemo-nos de zelos indiscretos, que nos podem causar muitos prejuízos. Cada um olhe para si, como em outra parte falei longamente sobre esse ponto. Não me estenderei mais por aqui. Por ser muito importante esse amor de umas para com as outras, desejaria eu que nunca os perdesseis de vista. Pelo contrário, por andar reparando nas irmãs umas ninharias, que às vezes não são imperfeições, mas pela nossa ignorância lançamos a pior parte. Pode a alma perder a paz e até inquietar as demais. Como custaria caro a perfeição? Neste ponto, o inimigo poderia também tentar alguma irmã contra a priora. O perigo seria maior. Aqui é preciso uma discrição. Se as faltas que se percebem na priora vão contra a regra e as constituições, nem sempre convém interpretá-las bem. Seria preciso avisar a própria priora. Se ela não se emendar, dar conta ao prelado. É ato de caridade. Prelado é o padre, o eclesiástico, né? E por fim aqui o último parágrafo do 2º capítulo das primeiras moradas. O mesmo digo em relação às irmãs. Seria a própria tentação deixar passar uma falta grave pelo receio de ser tentação. É necessário refletir muito e jamais falar nesses assuntos com alguma companheira, para que não nos engane o demônio. Caso contrário, este sairia com grande lucro e introduziria o hábito da murmuração. Só devemos falar àquela a quem possa aproveitar o aviso, como já disse. Aqui, glória a Deus, não há outra ocasião para isso, graças ao contínuo silêncio, mas é bom estarmos sempre de sobreaviso. É importante lembrarmos que todo esse conteúdo, inicialmente, ele é direcionado a todo o processo de reformulação do Carmelo que acontecia na ocasião. Mas é completamente possível pegarmos esse manual, como bem trouxe o professor na sua introdução, como um manual de viagem e aplicarmos para os nossos comportamentos, o nosso dia a dia, as nossas questões. E com isso fazermos um protocolo mesmo, né? Começando aí a adentrar as portas das moradas, né? As várias portas da morada para chegarmos até o centro. E como ela bem colocou, começando por esse autoconhecimento e pela humildade. Tá bem? Então nós ficamos por aqui nessas primeiras moradas. O próximo vídeo nós passamos às segundas moradas. Até mais. E obrigada por estarem comigo. Não se esqueçam de deixar o like, de curtir e de comentar. Isso vai ser muito importante para o crescimento do nosso bebezinho canal. Até mais.